Fala, povo! Bom dia para vocês de novo. Vamos continuar nosso estudo aí, né? Agora é o módulo 9 da frente 3. É o módulo que fala sobre China. Na semana que vem, a gente vai poder ter essa aula ao vivo, tá? Eu vou estar lá no colégio, vou estar fazendo essa aula ao vivo com vocês, mas vou fazer ela na lousa. E daí é uma abordagem um pouco diferente, né? Eu acho que os slides são legais, os slides eles complementam bastante para a gente em termos de informações, né? Mas, por outro lado, fica essa coisa meio chata, né? Eu estar aqui sentado e vocês aí, acredito, me ouvindo, tá bom? Bom, espero que vocês estejam bem, que seja tudo tranquilo por aí, né? Vamos seguir, vamos fazer nosso papel aí. E hoje é uma aula sobre China, que é uma aula relativamente importante, né? A China é importante pelo contexto todo no âmbito geopolítico mundial, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que tem aí de importante para os vestibulares para a gente estudar sobre China. Bom, vamos começar um pouquinho sobre o quadro físico da China. É muito interessante, toda vez que a gente vai estudar a China, parece que a gente divide ela ao meio, tá? De um lado nós temos aqui a China oriental e do outro lado a China ocidental, tá? Por que eu falo isso? Porque as características do lado oriental são completamente diferentes da do lado ocidental. Não que a gente faça a divisão, até tem uma divisão sim, tá? Mas ela não interessa para mim no momento. Bom, vamos dar uma olhadinha do ponto de vista físico. Então aqui eu tenho algumas regiões muito importantes, como é o caso da região da Manchúria, tá? Essa área toda da Manchúria aqui, juntamente com essa área da China do leste, nós temos presenças de planícies, tá? Tudo planície, 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 tá? Essa área central, nós temos a presença de um planalto, principalmente esse trecho aqui, que é um planalto bastante rochoso. Bom, o que me interessa muito? Me interessa muito esse trecho, o chamado Tibete, tá? É aqui que nós vamos encontrar a chamada Cordilheira do Himalaia com o seu monte Everest. Bom, por que o Tibete ele é tão importante assim, né? A gente vai conversar um pouquinho do Tibete no decorrer da aula. Porque ele foi anexado pela China, tá? Ele foi anexado de maneira forçada nos anos 50. Aí você fica pensando, Anderson, o que tem de importante no Tibete? Se só existem monges, budistas, cabras, montanhas. Aí você fica pensando, será que tem turismo? Até tem, mas não é a questão que a China vai anexar o Tibete. Será que tem agricultura? Poxa, numa área montanhosa, né, muito montanhosa, será que vai ter? Olha só, chega a quase 9.000 metros de altitude. Vai ter agricultura? Não. O foco do Tibete é que ele é uma área de mananciais, tá? O que significa uma área de manancial? É uma área de nascente de rios. Então aqui nós vamos ter os principais rios da região do sul e sudeste asiático nascendo. Ó, nós temos o Huanghe, nós temos o Yangtze-Kiang, nós temos o Sikiang, nós temos o Mekong, que vai lá para a Península da Indochina, temos o Rio Indo, o Ganges, o Brahmaputra. Fica tranquilo que eu vou te mostrar daqui a pouco tudo isso, tá bom? Mas assim, a princípio, o que eu queria que você guardasse? A importância do Tibete, que é um dobramento moderno, né? Então, se ele é um dobramento moderno, ele se formou a partir de um choque de placas tectônicas, que é o que a gente chama de movimentos orogênicos, né? O que são esses movimentos orogênicos? São movimentos lentos e horizontais que provocam durante o Cenozoico, que é a nossa era atual, mais especificamente no Paleogeno, a formação aí dos dobramentos modernos ou dobramentos recentes. Beleza? Bom, então tem essas informações para vocês aí. Agora vamos olhar, por exemplo, do lado das planícies, tá? Muitas dessas planícies aqui, já vou até te adiantar um assunto, elas são chamadas de planícies
planícies aluviais. O que significa essas planícies aluviais? São planícies que se formaram a partir do acúmulo de sedimentos. Muitos desses sedimentos trazidos aí ou pelos rios ou pela questão da erosão eólica, tá bom? Está aí para vocês uma tantada de informações. Bom, a questão da chuva, né, a questão da pluviosidade. Vamos pensar. Se aqui eu tenho o Planalto do Tibete, o que vai acontecer? O Planalto do Tibete ele vai barrar a entrada das massas úmidas. Resultado, eu tenho o aparecimento de desertos. Aqui está o chamado deserto de Gobi. Desse outro lado, nós temos o deserto de Taklamakan, tá? Então, são dois desertos que nós vamos encontrar aí. O deserto de Gobi, tá? E o deserto de Taklamakan, beleza? Bom, mas se ali não dá para entrar umidade, essa umidade acaba caindo aonde? Acaba caindo aqui. Então, nessa região, eu já tenho a influência do clima tropical de monções, aquele mesmo que nós vimos lá na Ásia de monções, tá? Aquele clima que chove muito no período do verão e na época do inverno ele é mais seco, a estiagem é maior. Aqui estão os principais rios chineses, beleza? Então vamos conversar um pouquinho sobre eles agora. Esse primeiro é o Huanghe, né? O Huanghe, ele é também chamado de Rio Amarelo. Qual que é a principal característica do Huanghe? Ele possui inúmeros canais de irrigação, tá? Outra característica muito importante que você vai ter que saber sobre o Huanghe é que a ocupação humana ao longo dele é muito intensa. Então, consecutivamente, a ação antrópica ao longo do Huanghe ela é muito intensa, que vai, obviamente, provocar a destruição de partes do rio. Tá? Junto ao Rio Amarelo, nós temos nessa região aqui um solo, tá, muito fértil, que é um solo que toda vez que eu falo sobre ele, eu me refiro em relação à China, mas ele também existe em outras regiões do mundo. É o chamado solo Loess, tá? O solo que vai ser um solo também bastante fértil, é um solo de coloração amarela, tá? E que vai ser muito utilizado para o desenvolvimento agrícola da China. Então, o solo Loess, ele também é um solo que a gente chama de solo aluvial, ou seja, é um solo que se formou a partir do acúmulo de sedimentos, principalmente trazido pelo vento, tá? Bom, o outro rio que a gente tem é o Yangtze-Kiang, que é esse aqui de baixo, o chamado Rio Azul, o maiorzão da China. O que a gente pode falar sobre o Rio Azul? Ele tem a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a chamada Usina de Três Gargantas ou Usina de Três Ravinas, tá? E o último, o Rio Sikiang, é o chamado Rio das Pérolas, tá certo? Então você vai parando meu slide aí, você vai parando meu vídeo e vai fazendo todas essas anotações, porque são importantes, tá? Eu só estou comentando coisa com vocês que realmente aparecem aí nos vestibulares, beleza? Bom, agora temos a questão populacional. Acho que todo mundo sabe aí que a China ela tem a maior população do mundo. Hoje, a população ela está aproximadamente na casa de 1,450 bilhão de pessoas. É gente pra caramba, tá? Tira a população do Brasil aí, que dá 210 milhões, ainda vai sobrar mais 1 bilhão e 200 e pouco. Tá? É gente, é muita gente, é muita gente, é muita gente. E a China, ela tem uma grande variedade étnica, tá? Isso é uma coisa interessante aí da gente conversar. Essa grande variedade étnica, ela dá mais ou menos cerca de 50 diferentes etnias. A questão é que 90% é da etnia Han, tá?
Bom, o que mais que a gente pode falar sobre a população da China? Embora hoje ela seja a maior população do mundo, ela está cotada para esse ano perder essa primeira colocação. Tá? Não sei como é que estão as questões de dados estatísticos por conta da pandemia, mas é provável que a Índia, esse ano, se torne o país mais populoso do mundo. Beleza? Bom, então nós temos aí 90% de etnia Han. A população da China hoje, cerca de 50% apenas é urbana. Isso foi pouco tempo atrás, tá? Acho que foi 2010 que a China se transformou predominantemente urbana. Ou seja, cerca de metade dessa população, quase 700 milhões de pessoas, moram ainda no campo. É muita gente no campo. Bom, você sabe também que a China tinha a chamada Lei do Filho Único. Essa lei ela foi abolida, ela não existe mais, em 2015. O que acontece sobre essa lei? Tá? Ela dizia que nas áreas urbanas industriais só se poderia ter um filho por casal. Tudo bem? Essa era o que dizia a lei chinesa. Ela não era uma lei tão rigorosa assim, principalmente porque não pegava a área rural. Tá? Tem muita gente que fica assim, não, mas não pegava a área rural. E daí o que acontece? As pessoas na China, elas têm a preferência por terem crianças do sexo masculino, por terem meninos, tá? Bom, qual que é essa questão? Obviamente que é uma questão machista, estruturada na sociedade chinesa e tudo mais. Nós vamos conversar sobre o que os caras pensam. Então eles pensam o seguinte, que o homem, dois fatores, leva o sobrenome da família, então vai permanecer, né, vai manter a permanência da família na sociedade chinesa, tá? E segundo, ele é tido como a força de trabalho, né? Aquele que vai sustentar a família, machista pra caramba, né? Que vai sustentar a família e que vai cuidar dos pais na velhice. Então, isso eu estou justificando para você o que o chinês pensa do ponto de vista de manter crianças do sexo masculino. Então, o que acontecia nisso? Quando nascia uma menina, eles abortavam, né? Ou quando eles sabiam que o sexo da criança era menina, eles abortavam. Então a China, ela viveu um verdadeiro feminicídio, uma matança de meninas aí descontroladamente. Bom, isso obviamente, a política do filho único foi introduzida na década de 70, se eu não me engano, acho que em 1972. Foi uma sugestão, inclusive, do governo dos Estados Unidos. Tá? E obviamente que isso trouxe o quê? Isso trouxe uma discrepância na sociedade chinesa atual. Então hoje nós temos muito mais homens do que mulheres. E é claro que isso vai dar problema. Tá? É claro que isso vai dar problema. Para quem tem dinheiro, tá? Para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, compra mulheres dos países vizinhos. Ali do Uzbequistão, Tajiquistão, Kirguistão, sério. Compram mulheres para casar. É ridícula a história assim. Tá? Mas realmente rola isso em algumas áreas da China, sim. Tá bom? Bom, a partir de então, a política do filho único ela foi abolida desde 2015, beleza? Esse lance do feminicídio é tão sério que até hoje é proibido que se faça exame na mulher, quando ela está grávida, para ver o sexo do nenê. O médico vê, né, mas ele não pode contar. Por quê? Porque se for menina ou deficiente físico, é muito comum o aborto. Tá? Hoje diminuiu bastante, beleza? Bom, outra coisa que eu quero que vocês reparem aqui. A população da China ela está concentrada bem nessa região, bem do lado leste. Enquanto do outro lado, do lado oeste, é um verdadeiro vazio demográfico. Lembra que eu falei para vocês sobre parecer que a China estava dividida ao meio? Ó, vimos as planícies, as áreas montanhosas e agora também a questão populacional, populoso e vazio demográfico. Tá? E essa área aqui ela é tão populosa que ela chega ao ponto de ser um verdadeiro formigueiro humano. Beleza? Mais ou menos, só para você ter uma noção, 90% da população chinesa está concentrada aqui. Tá? 90%. Em 20% do território. Bom, aqui nós temos algumas das principais etnias. Né? Então você já pode perceber que o que predomina é a etnia Han. Aqui nós temos os tibetanos, que chama atenção.
E o que vai mais me interessar agora são os uigures, que habitam essa região aqui. Por quê? Os uigures, eles são simplesmente islâmicos, tá? Eles são aí muçulmanos, e alguns anos atrás eles fizeram alguns atos de independência, tá? Tiveram algumas manifestações aí pró-independência e que obviamente foi completamente reprimido pelo governo chinês, tá bom? Bom, aqui tem um pouquinho, depois se você quiser dar uma pausa, um texto que fala sobre os uigures, tá? Eu não vou fazer a leitura com vocês, mas eles ficam nessa região aqui de Xinjiang. Nós vamos falar depois sobre Xinjiang, mas a princípio é isso, tá? Tem um texto aí para vocês, fala um pouquinho da religião dele, muçulmano, fala a importância da região, tá? Por isso que talvez a China não vai dar independência, mas a gente vai conversar isso daqui a pouquinho, beleza? Bom, e daí para a China, ela ficar um pouquinho melhor de ser estudada, a gente divide ela em 5 áreas. A primeira é a Manchúria, a Mongólia Interior, Xinjiang, o Tibete e a China do Leste. Tudo bem? É assim que a gente divide a China para estudar e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Bom, primeira região aqui, deixa eu separar. Essa região de letra A, tá? Ela é chamada de Xinjiang, ou também conhecida como Xinjiang. O que é essa região? Ela é um verdadeiro planalto árido, planalto seco. Acabei de te mostrar que o Tibete barra a entrada de umidade ali. Então, ela tem o deserto chamado deserto de Taklamakan. Bom, como que a economia funciona ali? Os caras plantam algodão irrigado, tá? E o que mais tem de importante ali? A presença do petróleo, tá? Por ser uma área de deserto, ela é uma área de vazio demográfico. Então tem pouquinha gente ali. E o que eu falei para vocês? Que os uigures, que são muçulmanos, estão presentes nessa região. Bom, qual é a minha indicação para vocês? Tá? Desenhem o mapa no caderninho de vocês e façam suas anotações. Ela vai ficar muito mais simples para a gente poder entender a questão da China, tá bom? A letra B, ela é chamada de Mongólia Interior. Também é uma região de um planalto árido. Também tem um deserto, que é chamado deserto de Gobi. Então, consecutivamente, ela vai ser um vazio demográfico. E o que mais me interessa dessa região? Eles desenvolvem aí a triticultura irrigada, que seria o plantio de trigo, tá bom? Bom, depois nós temos aí o Tibete, né? O Tibete, ele corresponde a mais ou menos 4% da população, os tibetanos, tá? O Tibete, ele foi anexado de maneira forçada, tá? Isso é uma observação muito importante, em 1950. Temos aí a presença do budismo, tá? No caso dos monges budistas, que vivem basicamente do pastoreio nômade. Eu coloquei mais uma observação para vocês dessa área do Tibete. É uma área de mananciais, por isso que ela é tão importante assim, tá certo? Depois vemos na China do Leste, ou Planície do Leste, vamos colocar planície chinesa, vai. Acho que planície, não coloca nenhum nem outro, né? Planície chinesa, ou China do Leste. Bom, essa região aí, ela é a região que vai ter a maior concentração populacional. Então, ela é uma área de verdadeiros formigueiros humanos. O que mais? Tem a presença dos rios, tem a presença dos solos férteis, tem o desenvolvimento da risicultura e tem também a presença
das ZEIs, que são as zonas econômicas especiais, tá certo? Essas zonas econômicas especiais, elas são as áreas onde vão se instalar as multinacionais. Nós vamos falar sobre ela mais para frente. E a última região é a região da Manchúria. Pode escrever com D ou sem D, tá bom? Vou deixar mais aportuguesado para vocês. Vou colocar Manchúria, que é uma área também de planície fértil. Tem a presença aí do solo loess, tá? E ela é uma região bastante rica em recursos minerais. Você vai ter presença aí do minério de ferro e você vai ter presença do carvão. Olha, se eu tenho presença de minério de ferro e de carvão, eu com certeza vou ter a presença da metalurgia e da siderurgia, ou seja, da produção de metais e da produção do aço. Existem outras coisas, outros minerais muito comuns aí, que são o tungstênio e o antimônio, beleza? Então, ó, caracterizei para vocês bonitinho todas essas regiões para você ter uma visão geral sobre China, beleza? Bom, vamos embora. Tá aí. Agora a gente vai ver um pouquinho da parte histórica da China. É claro que assim, né? Não vai dar para a gente ver todo detalhado a história. A gente vai ver só o que me interessa e quem me interessa. Tudo bem? Na parte de história, você vai ver um pouquinho aí sobre, mais específico sobre Mao Tse-tung e tudo mais. Na geopolítica, a gente vai ver um batidão disso daí. Você percebe que o título já está aí, ó. China, a potência do século XXI. Isso já está muito claro e dificilmente isso vai deixar de acontecer, tá? Quem que me interessa da China? A história da China me interessa a partir de 1949, quando a gente tem o Mao Tse-tung, que é esse carinha aqui, tá? Que vai subir ao poder e vai implantar o socialismo, tá certo? Bom, a princípio, ele tenta implantar o socialismo e ele toma algumas medidas, como, por exemplo, a estatização dos meios de produção. O que significa isso? Ele dá tudo para o Estado, tá? Tudo agora pertence ao Estado. O Estado vai administrar tudo, desde os sistemas de transportes, aos bancos, os serviços, a agricultura, as terras, tudo é pertencente ao Estado. Então, o cidadão chinês, ele serve ao Estado. Tá? Segundo que ele começa a fazer um investimento no setor industrial, mas a indústria de base, aquela lá na região da Manchúria que eu acabei de mostrar para vocês, a siderurgia e a metalurgia, tá certo? Bom, o Mao Tse-tung, ele vai ficar no poder até mais ou menos 1976, que é quando ele morre, tá? Então, assim, ele é muito importante no processo histórico, porque é ele que vai fundar ali a República Popular da China, né? É ele que vai implantar o socialismo. Mas o Deng Xiaoping, que é esse tiozinho aqui do lado, o Deng Xiaoping é o cara que vai assumir após a morte do Mao Tse-tung em 1977. E o Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping vai ser muito importante porque ele fará a abertura da China, a abertura econômica da China. O Deng Xiaoping, ele tinha uma frase que dizia assim, olha, não importe a cor do gato, o que importa é que o gato apanhe os ratos. Então ele quer dizer o seguinte, ele fala assim, olha, não interessa, cara, né, o que está acontecendo, o que me interessa é que a gente cresça economicamente, que a gente consiga se destacar economicamente. E assim foi feito. Bom, o que o Deng Xiaoping ele faz? Ele começa a fazer uma abertura muito relativa da China. E desde que ele começa essa abertura, a China cresce 10% ao ano. Galera, nenhum país no mundo cresceu durante todo o tempo 10% ao ano. Até agora. Esse ano a China deve crescer o quê? Com a pandemia, vamos supor que ela caia para 5%. Tá? 5% é muito ainda, né? É muito.
Mas ela estava mantendo um ritmo de 8%, 9%, tá? E eles já estavam desesperados, porque eles queriam manter uns 10%. Mas durante 30 anos eles mantiveram aí 10% ao ano. Então, o que o Deng Xiaoping ele realiza? Ele realiza algumas mudanças, tá? Estruturais bastante importantes, como, por exemplo, um restabelecimento parcial da propriedade privada. Tá? A questão do lucro nas empresas. Tá? Hoje a sociedade chinesa ela não tem nada do socialismo. Né? Tanto é que ela é chamada de socialismo de mercado. Tá? Assim que a gente chama a China, socialismo de mercado. Né? O que mais aí? Tá? Adoção de salários diferenciados por méritos ou funções, e daí a gente começa a ter a questão das classes sociais retomando para a China, tá? A criação da bolsa de valores, né? Então você percebe que a China ela começa a se dinamizar do ponto de vista econômico. Isso é muito interessante, né? A China, galera, não é mais um produtor só de Xing Ling, tá? Ela tem sim problema com as indústrias falsificadas, as indústrias que fazem falsificação, são indústrias, são empresas só para falsificar perfumes, bolsas, roupas, né, de marcas famosas. Muito comum isso na China, tá? Mas a China hoje já exporta tecnologia de ponta. E ela exporta tecnologia de ponta para os Estados Unidos e para a Europa, tá? Então assim, a China não está de brincadeira. Você pode perceber que a China, ela sempre está focada no país dela. Rola alguma coisa contra a China, que nem agora nessa pandemia, as declarações falando que a China criou o vírus, soltou o vírus no mundo para acelerar o seu processo de crescimento econômico, né? Tudo isso, o pessoal vai lá, critica ela se posiciona contra, fala que não e ó, foca ali no processo dela, tá? Foca ali no processo de desenvolvimento dela. Então, está produzindo tecnologia de ponta, é o país hoje que mais produz artigos científicos, ela tem crescido muito, né? Ela tem investido muito em inteligência artificial. Então, assim, a China não está de brincadeira, tá? E a China vai se tornar o país de maior PIB do mundo, a maior economia do mundo. E isso pode impactar na questão da hegemonia mundial, beleza? Bom, daí nós temos aí, ó, década de 90, então, né, chegando nessa economia socialista de mercado, né, temos alguns movimentos separatistas, né, como, por exemplo, de 2008, durante as Olimpíadas de Pequim, do povo tibetano, né, e temos 2014, a China se tornando a segunda maior economia do mundo, tá, ultrapassando aí, no caso, o Japão. Bom, como que essa população ela está dividida entre os setores da economia, tá? Nós temos aqui, ó, agricultura, indústria e serviços. Atualmente, a maioria dessas pessoas, elas estão no setor de serviços. Isso é uma tendência, tá bom? Mas olha só como ela está bem divididinha entre os serviços e a indústria. Então, o que significa? Que está ocorrendo um êxodo rural fenomenal. Velho, pensa 10% da população chinesa, né, trabalhando na agricultura, são hoje mais ou menos uns 150 milhões de pessoas. 150 milhões produzindo agricultura na China. O restante deve estar morando no campo e deve estar vindo para a cidade para trabalhar. Até porque eles tentam bastante barrar o êxodo rural, viu? Mas não vou falar sobre isso agora não. Olha, do ponto de vista aqui da produção agrícola, quais são os destaques? Sem sombra de dúvidas, a risicultura, tá? O arroz nessa região, o trigo aqui e só, tá? Eu acho que são as questões que a gente mais tem que destacar: o trigo e o arroz, a risicultura e a triticultura, tá? Na questão da indústria, perceba claramente a divisão entre a China do leste e a China do oeste, tá? Repare também nos tipos de indústrias que você vai ter. Uma variedade imensa. Petroquímica, metalúrgica, siderúrgica,
automobilísticas, alimento, têxtil, né, brinquedos, eletrônica. Tá? Então a China realmente quer crescer, tá? E não quer crescer só na indústria, não. Beleza? Bom, e daí nós estamos falando agora das chamadas ZEs. Vamos conversar agora. Deixa eu ver se o outro mapa, como é que ele tá. Tá, outro mapa já é... já dá para falar de Taiwan. Bom, então, esses trechos aqui, esses pontos vermelhos que você está encontrando, são as chamadas ZEs. Né? O que são essas ZEs? São chamadas zonas econômicas especiais, tá? Ou seja, são as áreas que recebem as multinacionais. E por receber as multinacionais, eles oferecem inúmeros incentivos fiscais, como, por exemplo, doação de terrenos, né? Oferecem, por exemplo, isenção fiscal, já falei, né? Isenção fiscal, doação de terrenos, isenção de impostos, tudo bem? Então, por isso que essas multinacionais, elas ficam nessas regiões. Só que tem uma outra questão, elas estão em áreas portuárias. Por que com áreas portuárias? Por que próximo aí ao litoral? Justamente para receber a matéria-prima facilmente e exportar o produto industrializado também facilmente. Beleza? Então, aí nós temos observações extremamente importantes. Aqui tem alguns dados sobre a China, né? A área dela, de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? É o terceiro maior país em extensão territorial. Primeiro vem Rússia, depois Canadá, com quase 10 milhões, tem 9,9, e depois China, com 9,5. Tá? E temos aqui a população que está um pouco atrasada aí na sua questão, beleza? Bom, e agora nós temos alguns problemas na China, né? Deixa eu só voltar ao outro mapa para eu destacar para vocês o que dá para destacar aqui. Dois probleminhas. Primeiro, Hong Kong, tá? Nós temos duas regiões na China. Uma é chamada Hong Kong e outra é Macau, tá? Macau foi colônia de Portugal e Hong Kong foi colônia do Reino Unido, certo? Ambas foram devolvidas nos anos 1990. Acho que foi 94, 96, 97, por aí, tá certo? Bom, qual que era o acordo dessas devoluções? É que durante 50 anos, ambas as regiões tivessem relativa autonomia, tá? Sem a interferência de Pequim. E daí o que acontece? Nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, isso foi pergunta na segunda fase da FUVEST, Hong Kong começou a ter uma interferência maior do governo de Pequim na sua região. Resultado, começaram a reprimir as manifestações. Né? Hong Kong começou a sofrer interferência, eles começaram a realizar algumas manifestações, o governo de Pequim foi lá e deu cacetada na galera. Tá? Os movimentos foram extremamente reprimidos e acabaram se tornando um pouco mais fortalecidos. Então, vale a pena a gente pensar na China nessas duas questões, Hong Kong e Macau. E uma pedra no sapato da China é a ilha de Taiwan, que está aqui, ó. O slide não está trazendo, mas a ilha de Taiwan ela é chamada de Formosa. O que significa? Durante 1949, quando Mao Tse-tung ele sobe ao poder e implanta o socialismo, o ex-líder chinês ele foge para Taiwan, tá? E acaba formando uma república separatista. Bom, isso é uma pedra no sapato. Por quê? O sonho da China é recuperar Formosa.
Mas Formosa não vai ser recuperada. Por quê? Porque ela tem muito investimento norte-americano. Então, toda vez que a gente quer incomodar o governo chinês, o pessoal se posiciona a favor de Taiwan. Por exemplo, o presidente Trump, quando ele foi nomeado presidente dos Estados Unidos, o primeiro lugar que ele ligou foi para Taiwan. Por quê? Porque quando ele não quer falar com Taiwan, ele quer incomodar a China, tá? Ele quer se posicionar contra a China, tá? Aqui no Brasil, a mesma coisa, tá? Nós tivemos recentemente até um pronunciamento ali do pessoal do governo federal com a bandeira de Taiwan atrás. Por quê? Querem incomodar o governo chinês, tá certo? Bom, agora a gente vai para os exercícios. Aqui tá para vocês as características que eu fui escrevendo lá, bonitinho, né? Tudo certinho, as regiões. Daí você pausa aí e manda ver para completar o exercício. Número 2. No início de maio de 2014, essa questão é bem legal, tá? A instalação da plataforma petrolífera de perfuração nas águas contestadas do Mar da China Meridional suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu, com esse gesto, demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com suas reivindicações de direito de exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas. Vou contar uma história para vocês. Ali naquela região, próxima entre Japão e China, tem muitas ilhas de formação vulcânicas. E às vezes essas ilhas surgem do nada. Tipo, tá lá parado, tem uma área vulcânica, ela surge no mar e forma uma ilha. Japão e China vivem brigando, cara, por essas ilhinhas, né? Por quê? Porque eles querem ter uma expansão territorial, beleza? Então isso é muito comum. A ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um conflito que tem como foco a jurisdição da soberania territorial, ou seja, a área de influência em que cada um desses países pode ter, principalmente em zona marítima, tá bom? Número 3. Observe a charge. A sombra sabe, né? O tio Sam apertando a mão ali de um chinesinho. A partir da observação da charge, analise as afirmações a seguir. 1. A China ocupará um lugar de destaque no mapa geopolítico do século XXI. Já ocupa. A ascensão chinesa a longo prazo não incomoda. Incomoda muito os Estados Unidos. As economias chinesa e americana não são dependentes umas das outras. Estão extremamente conectadas. Se você não sabe, a China comprou a dívida pública americana, tá? Brinca com os caras. Os chineses não se sentem ameaçados pelos americanos em seus direitos históricos sobre a ilha de Taiwan. Você já viu que é uma pedra no sapato? Sim. Os Estados Unidos temem que a expansão econômica da China acabe produzindo um aumento da capacidade militar chinesa. É o maior exército, né? Então, número 4. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo quanto no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo, na sua sociedade, o seu real significado. O mercado não é algo neutro, ou um instrumento técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Então, está voltando às classes sociais, né? No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Se eles pensavam, e sim, né? Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é justamente a questão das classes sociais. Alternativa correta, letra E. Número 5. Interessante essa questão, tá? O assunto em si. Apesar de promissora, a aproximação do Brasil ao mercado chinês tem sido criticada por alguns analistas econômicos. Não tem mais como, tá? Então, assim, a China hoje é o nosso principal parceiro econômico. O que nós exportamos para a China? Commodities.
que são commodities? São produtos primários negociados no mercado internacional, ou seja, na Bolsa de Valores. Bom, que produtos são esses? Principalmente o minério de ferro e principalmente a soja, beleza? Tem que saber isso. Então, irão se alterar a saber, respectivamente, letra B, exportação de bens primários, como soja e minério de ferro, e a importação de produtos manufaturados variados, beleza? Alternativa correta, letra B. Número 6. Essa questão aí vai dar para a gente conversar também, tá? Ele fala do Huang He. Então, ele mostra aí, ó, a partir das imagens a seguir, pode-se... Eu não consigo ler que tem uma barra aqui das minhas ferramentas em cima, tá? Alguma coisa pode-se a progressão do delta do rio Huang He, Rio Amarelo, na costa leste da China, famoso pelo transporte de sedimentos conhecidos por loes. De 79 a 2000, alterou-se consideravelmente a morfologia do delta, com o aparecimento de feições recentes, sobrepostas a outras que levaram milhões de anos para se formar. Então pensa comigo. Eu comentei com vocês que a região do Huang He é uma região de intensa ocupação humana e que isso vem simplesmente destruindo essa região do delta. Então, consideravelmente, o que você tem que pensar? Se ela vem destruindo, ela vem liberando sedimentos, tá, que vão cair nos rios e vão parar nos deltas. Bom, ele fala ali, as imagens de satélite, os conhecimentos, assinale a afirmação correta. A afirmação correta é a letra C. Além de haver nesse sistema deltaico uma característica carga detrítica fina, o que é isso? Liberação de sedimentos, que praticamente excede a capacidade do rio de transportar material erodido e carregado, a modificação verificada foi ampliada pela atuação antrópica, pela ocupação antrópica, influenciando o regime deposicional. Então, ele está dizendo o quê? Que no final do rio, esses sedimentos estão parando, justamente para fazer o acúmulo aí nas áreas onde o rio deságua. Ele deságua no mar, ou seja, uma drenagem aí exorreica. Tá bom? Bom, exercício número 7. Geografia mundial da inovação sofreu uma reviravolta e mobiliza fatores humanos, financeiros e tecnológicos. Esforço humano com 1 milhão de pesquisadores. A China dispõe de um potencial equivalente a 82% da capacidade norte-americana, 79% da europeia. Segundo a National Science Foundation norte-americana, o país deverá concentrar 30% de todos os pesquisadores do mundo até 2025. Esforço financeiro em 2009, pela primeira vez, a China apresentou um orçamento para pesquisa que a colocou em segundo lugar no mundo, ainda bastante longe dos Estados Unidos, mas à frente do Japão. Esforço tecnológico. Em 2011, o país se tornou o primeiro depositante mundial de patentes, graças a uma estratégia nacional que visa passar do Made in China para o Design in China. Então, o que acontece com a China, né? A gente já falou sobre isso também. Ela não está mais apenas produzindo Xing Ling, mas ela passou também a produzir tecnologia de ponta, tá? Artigos científicos e projetos. O texto apresenta um novo fator a ser considerado para refletir sobre o papel produtivo entre os países, representado pelo desenvolvimento da tecnologia e ciência no setor produtivo, tá certo? Número 8. Fica tranquilo, não é para você copiar tudo isso não, tá? Ele está mostrando aí uma produção em série da China, mostrou um gráfico, um crescimento gigantesco, e vai perguntar: cite e explique 2 fatores responsáveis pelo crescimento da economia chinesa. Cara, o primeiro que você vai colocar é mão de obra barata. Com tanta gente assim, obviamente que a mão de obra é ridiculamente barata. Outra coisa que você pode colocar como interessante é a abertura do mercado chinês aos investimentos. Tá certo? Só isso que você coloca na letra A. Na letra B, avalie os custos sociais e ambientais do crescimento econômico para a sociedade chinesa. Então, a gente sabe que a China hoje é um dos maiores emissores de monóxido de carbono. Tá? Então, consecutivamente, ela traz o que de impacto ambiental? Uma enorme poluição atmosférica. Então, de impacto ambiental, a gente pode colocar poluição hídrica, poluição atmosférica. Agora, do impacto social, né,
Olha só que ele coloca aqui. Ao mesmo tempo em que aumenta o poder aquisitivo da população, também aumenta a desigualdade social. Tá certo? E letra C. Indique duas consequências da diminuição do ritmo de crescimento da China para a economia mundial. Verdade, nos últimos anos ela passou a ter queda, lembra que eu te falei? Ela foi de 10%, 8%, 7% e agora ela luta para retomar. Isso é por conta de uma queda no comércio mundial, tá? Que obviamente vai prejudicar aí a compra dos produtos chineses. Além do que, a queda no preço do petróleo, assunto que nós já discutimos lá no Oriente Médio. Número 9, falando sobre as manifestações de Hong Kong. Bem tranquila essa questão. Indique este movimento e a sua motivação. Tá? Como o lema, um país, dois sistemas, relaciona-se à situação de Hong Kong perante a China. Então lembra que Hong Kong é capitalista dentro de uma China socialista. Tá? Então o que a gente vai ter que dizer aí? Ó? Vamos colocar que Hong Kong ele foi colônia do Reino Unido, tá? Foi devolvida em 1997 e que Hong Kong ela é capitalista, né? E que a população de Hong Kong começou a se manifestar contrária à imposição do governo de Pequim na região de Hong Kong. Beleza? Depois você dá uma olhadinha nessa questão aí e visualiza. Ó, vou gabaritar o número 10, que é uma questão mais antiga, letra E. A questão de número 11, vamos ver como é que ela está aqui. É a nossa última questão, tá? A charge publicada em 2007 por um jornal inglês ironiza a inserção da China na economia internacional. Declara aberta essa assembleia de acionistas, né? E lá traz o símbolo comunista. Então, uma contradição entre o regime comunista e o regime capitalista. A mensagem veiculada pela charge, ela simplesmente representa a adoção pelo governo chinês do socialismo de mercado. Beleza, pessoal? Ó, chega por hoje, parei por aí, tá? Abraço para vocês, fiquem bem e a gente vai se encontrar quinta-feira nessa mesma aula sobre China. Quem não estiver assistindo ao vivo pode assistir ela gravada depois, tá bom? Abraço, tchau, 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 tchau.